Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga internauta. Se vocês puderem e quiserem, compartilhem esse vídeo para a gente ir aumentando a, a, a discussão sobre alguns temas aqui nas redes sociais. Elas são importantes neste sentido da gente ir disseminando algumas ideias. Eu outro dia falei que iria dizer que o porquê que eu acho que o Bolsonaro é psicopata. E aliás eu nem acho, eu tenho certeza absoluta. Um dia alguém vai saber que eu estou falando a verdade. E eu vou falar aqui as características de um psicopata, tá certo? Falar com calma e de forma didática para a gente compreender. O estudioso Henry Craig, no século XX, foi quem gravou este conceito, psicopata, esse termo, psicopata. E o James Pritchard depois afirma que isso é uma insanidade mental. Mas vamos aqui para as características do psicopata. O psicopata, ele geralmente apresenta uma imagem sedutora e apresenta ter inteligência. E tem inteligência. O psicopata não é um idiota. Pode ser um ignorante, como é o caso do Bolsonaro, porque como nunca leu, é ignorante, porque o conhecimento não vem sem ler. Mas tem inteligência para ver as coisas e tirar proveito. Essa é a primeira característica do psicopata. Ausência de delírio e de outras alterações patológicas do pensamento. Ninguém enxerga fácil que o psicopata é realmente um doente. Terceiro, ausência de neuroticismo é outra característica. Não confiabilidade é uma outra característica. Não se pode confiar no psicopata. Ele não merece confiança, porque ele dá o bote na hora certa. Desprezo para com a verdade e para com a sinceridade. Vocês viram o que o Bolsonaro fez em relação à verdade? Pagou vários vagabundos, blogueiros, para espalhar mentiras no Brasil, antes de ganhar a eleição e depois de ganhar a eleição. Quer ver outra? Ele foi para uma rede potente de televisão brasileira e disse: há no BNDES uma caixa preta, o PT roubou tudo. Mas eu não sossego enquanto não desmascarar o roubo do PT dentro dessa caixa preta do BNDES. BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Aí ele contratou duas empresas, uma delas americana, pagou 45 milhões de reais. 45 milhões de reais. No dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a Mega Sena está acumulada em 2 milhões e meio de reais. Está todo mundo correndo para fazer o boleto. 2 milhões. Ele gastou 45 milhões para fazer a abertura da caixa preta e não tinha nenhum roubo. Portanto, é um mentiroso. Ele, como psicopata, ele cria a mentira e espalha a mentira. Porque
porque não tem apreço com a verdade. Falta de remorso ou culpa. Vocês lembram quando disseram, os repórteres, os jornalistas do Brasil disseram, presidente, já morreu tantas mil pessoas do coronavírus. E daí? Eu não sou coveiro. Entende? Entendem? Isso daí, a gravidade disso daí, o chefe de uma nação não se condoer com a morte dos brasileiros, de homens e mulheres que trabalham, que constroem riqueza nesse país. Pois é, ele não sente remorso ou culpa. Esse é um psicopata, por isso ele estupra, ele corta as pessoas, ele não sente remorso e nem culpa. Conduta antissocial, não motivada pelas contingências. Vocês viram ele de quatro pés, tentando se parecer com a ema para dar cloroquina ao ema. O canalha queria que as pessoas tomassem cloroquina, que faz um grande mal ao organismo humano. É um medicamento que só pode ser prescrito por um médico e a responsabilidade é muito alta, porque ele queria que nós tomássemos cloroquina, que era para morrer mais gente, porque ele tem um grande interesse em poupar dinheiro. Portanto, se morre gente, se morre aposentado, se morre velho, ele não iria pagar a Previdência Social. Falta remorso nesse homem, falta caráter nesse homem. Ele tem, portanto, uma insanidade mental. Julgamento pobre, falha em aprender com as experiências. Vocês perceberam como o julgamento dele é muito pobre? Eu não lhe estupro porque você é uma mulher. Ele fez campanha assim, ó, apontando uma arma. Ele colocou uma criança nos braços e fez a criança apontar como se fosse uma arma. Ele, ao ser indagado o que ele fazia com o dinheiro de paletó, de auxílio-refeição, de moradia, já que ele tinha casa em Brasília, ele disse, é para eu comer gente. Entende? Ele não tem remorso. O comportamento é antissocial, é nojento. O julgamento dos fatos para ele, ele trata com imensa pobreza, ou a miséria de cultura. Egocentrismo patológico e incapacidade para amar. Vocês percebem que ele não ama ninguém? O bicho é nojento, só pensa nele. Aí a guerra aí, querendo intervir na Polícia Federal, brigando com o Moro, brigando com os próprios canalhas que apoiaram ele para ser o presidente do Brasil. Brigando, já brigou com o canalha mó, que é o Moro. Para quê? Para proteger os filhos das acusações de roubo, de lavagem de dinheiro e de tudo que é ruim que se possa imaginar. Egocentrismo, viu? É uma das características do psicopata. Pobreza geral na maioria das relações afetivas. Vocês viram o que ele fez, né? A mulher dele era vereadora. Porque toda a família ali tem como profissão a política. Aí ele pega o filho menor, coloca para competir com a mãe, aí o filho derrubou a mãe. E a pobre da mãe ninguém sabe nem onde está. Quer dizer, a relação com as mulheres dele é tudo falha desse tipo. Quando a gente lê mais e vê os fatos, a gente compreende isso perfeitamente. Perda de insight, de compreensão interna. Vocês veem, de manhã ele diz uma coisa e de tarde ele diz outra. A capacidade dele compreender em profundidade as coisas é inexistente. Não reatividade efetiva nas relações interpessoais em geral. Eu já citei isso, né? Ele briga com todo mundo. Esse fator, essa importância, essa liga que existe nas relações, para Bolsonaro não existe. Comportamento extravagante e inconveniente. Vocês já viram, né? Quando ele fala, como ele reage a uma pergunta, a uma discussão.
É um idiota completo. É um estúpido. Tá aqui. Todas as características até agora são compatíveis com a personalidade do Bolsonaro. É só analisar, é só fazer a mediação entre uma coisa e outra. Aí tem uma coisa curiosa, o suicídio é raro no psicopata, dificilmente ele se suicida. Mas olha lá aquele fato lá atrás, ele não sente culpa. Então ele se cometer um erro, se estiver diante de grandes problemas, de grandes conflitos, ele fica um tanto ou quanto indiferente. Portanto, ele não, por esta característica, por essa insanidade, eles devem ter, portanto, um antídoto para não ficar depressivo e talvez por isso dificilmente se suicidem. Vida sexual impessoal, trivial e mal integradas. Vocês se lembram, né, que ele fazia sexo com galinha quando eu era jovem. Talvez hoje ainda faça, ninguém sabe. Ele não vai mais dizer, mas fazia sexo com galinha. Ele mesmo chegou a dizer isso. Isso é um animal fazer sexo com a galinha. É um negócio absurdo. É um negócio que não dá nem pra... E por último, falha em seguir um plano de vida. Veja lá, no exército, o que ele fez? Fez terrorismo contra o exército, foi expulso do exército, foi preso, depois foi ser político, é um político bosta. Em 28 anos de parlamento, fez 2 projetos de lei medíocre. E na presidência da República, essa tragédia que nós estamos vendo. Então, ele está completamente enquadrado nessa relação que mostra o comportamento do psicopata. Eu afirmo, e vocês um dia irão ver, que o Bolsonaro é um psicopata. E o psicopata, ele é perigoso. Ele leva qualquer barco para a tragédia, para o precipício. Reflitam sobre o que eu estou a dizer.